Nos anos 90, Muniz Sodré destacou a importância da imprensa negra em uma sociedade onde o jornalismo tem um papel central na produção e reprodução do racismo. Mas qual o papel da imprensa negra na produção jornalística? Será que realmente existem veículos que abordam essa temática, tendo o negro como protagonista das narrativas? No artigo Imprensa Negra Brasileira, enquadramentos produzidos pelos sites Correio Nagô, Mundo Negro e Nação Z, o professor e pesquisador Valmir Teixeira procura analisar produções jornalísticas pela perspectiva da negritude. No trabalho, Teixeira aborda a formação da imprensa negra por uma perspectiva histórica e analisa o conteúdo de 3 sites, Correio Nagô, o Mundo Negro e o Nação Z, que são especializados na temática racial. Mas para entender o surgimento desses veículos de comunicação, é preciso voltar um pouco no tempo. Na verdade, a imprensa negra ela é criada, né, como uma porta-voz dos movimentos negros. Né? Se a gente for pensar mesmo no primeiro Pasquim, né, que foi criado ainda lá na década de 30 do século XIX, no Rio de Janeiro, você já tinha uma associação, né, ainda que informal, né, em um país escravocrata, mas que tinha pessoas negras libertas e eles sentem a necessidade de ter um veículo para falar, né, para noticiar, porque o negro não era incluído dentro da imprensa tradicional. Analisando a história da imprensa negra brasileira, Valmir Teixeira considera como um conceito em construção que contribui para a negritude e também para a sociedade. Nesse artigo, é importante compreender que o sentido de negritude se relaciona com um aspecto coletivo de africanos e seus descendentes que buscam a valorização da identidade, da cultura e da história do negro na sociedade brasileira. A imprensa negra, né, do ponto de vista histórico, é criada a partir de uma demanda dos movimentos sociais negros institucionalizados ou não, né, porque esses movimentos eles sempre existiram, mas a partir do século XIX eles viram a necessidade de ter canais de comunicação formal, né, e aí é criada a imprensa negra. Mas foi uma imprensa muito incipiente, né? A imprensa negra fazia parte de uma luta que era coletiva das pessoas negras, né? Principalmente após a abolição. A imprensa negra contribui para a inclusão da perspectiva de negritude no debate público, já que são muitos os desafios encontrados em uma sociedade onde o racismo é estrutural. No entanto, na década de 30, o sociólogo e historiador Gilberto Freire desenvolve o conceito de democracia racial, que alega a existência de relações raciais harmônicas no Brasil e nega o racismo estrutural na sociedade. Então, a ideologia e eu chamo de ideologia porque é uma falácia da democracia racial, ela vem para ajudar o Estado, o projeto de Estado brasileiro, aí não é de um presidente ou de outro, mas é um projeto de Estado brasileiro, de apagar, né, de tentativa de apagamento da cultura negra em substituição a uma pseudocultura mais desenvolvida, que seria essa vinda do continente europeu. Apesar do enfoque histórico, a pesquisa também compreende a imprensa negra contemporânea e analisa o conteúdo dos sites com base em 3 enquadramentos: apresentação, abordagens e ênfases. O que eu coloco como principal diferencial da imprensa negra é que, em geral, são veículos de comunicação criados, coordenados por pessoas negras, com participação feminina muito grande, né? Inclusive nos cargos é, de, de gerência, chefia, algo que não acontece na imprensa tradicional. Então, canais criados por negros, pensados por pessoas negras e com o olhar de pessoas negras, né, trazendo uma diversidade de assuntos. Vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre moda, cultura, vamos falar sobre meio ambiente, vamos falar sobre violência, vamos falar sobre política, mas vão trazer sempre o olhar do negro, né, da negritude dentro desses conteúdos. Por fim, Valmir Teixeira destaca a atuação da imprensa negra na mobilização social, levando debates importantes para além dos veículos de comunicação especializados na temática racial. O intuito da imprensa negra não é falar apenas para um público, é para falar para um público de forma ampla, só que de forma emancipatória, de forma, né, a colocar o negro e as questões negras
como questões legítimas e emancipadas. Então, quando você pega os conteúdos da imprensa negra, eles vão retratar questões do dia a dia, mas vão ter uma visão, um olhar do negro a partir dessas questões que são colocadas. Então, muitas vezes, a imprensa negra vai abordar algo, isso vai, né, ajudar a movimentar ali a negritude nas redes sociais, e talvez esse canal negro não é acessado pela maioria da população, mas quando você tem uma mobilização ali desse grupo com o auxílio, né, do canal negro, eu acho que isso pode ser, muitas vezes, elevado para a imprensa tradicional ou para os influenciadores, como hoje em dia a gente tem, né, para além da imprensa, e o debate ganha uma outra proporção. Eu, Luísa Santos, roteirizei e editei o vídeo. A entrevista foi com o professor e pesquisador Valmir Teixeira, autor do artigo abordado. Esse vídeo é o trabalho final para a disciplina de Leituras Contemporâneas do Jornalismo, ministrado pelo professor Ivan Paganotti na Escola de Comunicações e Artes da USP. Obrigada por assistir e até a próxima!